Boa noite, jovens! Por favor, preparem-se para embarcar em uma aventura épica através dos mares e do tempo. Rumo às Índias! É isso mesmo, hoje vamos falar sobre os Lusíadas, a obra-prima de Luís Vaz de Camões, que conta a história real da grande jornada de Vasco da Gama e sua tripulação em busca de novas rotas comerciais. Mas não se engane, não estamos diante de uma simples narrativa histórica. Camões transformou essa jornada em uma verdadeira saga épica. Então se acomodem, peguem a pipoquinha imaginária e se preparem para uma viagem cheia de aventuras. E quem que é o grande herói dessa história? Ninguém menos que Vasco da Gama, o capitão corajoso que liderou a expedição e enfrentou diversos perigos em alto mar. Tá, mas não se engane. Vasco da Gama era sim o herói da história, mas não era o único exaltado por Camões e os Lusíadas. O povo português, como um todo, é enaltecido. Até porque os deuses estão sempre mantendo eles em mente, guiando em sua jornada. Essa obra-prima de Camões não apenas narra uma grande aventura, mas também celebra o espírito de uma nação inteira que se lança em busca de novos horizontes. É por isso que os Lusíadas é uma obra tão importante para a literatura não só portuguesa, como também mundial. E a gente não pode deixar de mencionar que toda essa história se passa na Idade Moderna, no período do Renascimento, que resgatou os ideais grego-romanos de mitologia, poemas épicos e heróis. Agora vamos lá. Imagina só, você navegando pelos mares rumo às Índias, em uma comitiva de naus liberado por um grande navegador português, Vasco da Gama. Mas essa jornada não se trata apenas de comércio e expansões marítimas. Os deuses do Olimpo, como eu mencionei, não estão só acompanhando de perto a aventura dos portugueses, como também interferindo no destino dessa ousada empreitada, na tentativa de ajudá-los ou não a conseguir o que querem. Júpiter, o líder, acredita que eles conseguirão chegar em seu destino, mas Baco discorda, temendo que as conquistas no Oriente caiam no esquecimento caso os portugueses obtenham sucesso. Contudo, com a ajuda e apoio da Vênus, da deusa Vênus, a deusa do amor, eles conseguem chegar em Moçambique. Mas a jornada de Vasco da Gama e sua tripulação está longe de ser fácil. Baco fica sempre articulando um plano para deter os portugueses. Nesse momento, ele orienta um dos mouros a se passar por um piloto bem intencionado, se oferecendo a ajudá-los a navegar pelo Oriente. Mas essa ajuda era na verdade uma emboscada. O mouro tentava, na verdade, conduzi-los para Quiloa, onde um grande exército de mouros aguardava toda a tripulação para atacar. Mas novamente, com a ajuda divina, Vênus não abandonou os portugueses. Ela novamente intercede a favor deles e muda a direção dos ventos, fazendo com que a embarcação chegue então em Mombasa. Acontece que a situação vai ficando cada vez mais tensa. Baco decide se disfarçar de sacerdote e engana dois emissários de Vasco da Gama. Ele os convence de que há muitos cristãos amigáveis na região e que não há perigo nenhum em desembarcar. Mas na verdade é que há muitos mouros prontos para atacar os imigrantes portugueses. Vasco da Gama recebe essa informação de seus dois emissários e tenta ir até lá com as suas naus. Mas Vênus, mais uma vez, conhecendo o inimigo e sabendo que isso seria um erro fatal, ela pede para as Nereidas, as ninfas do mar, para afastar as embarcações do perigo. As Nereidas, por sua vez, invocam a ajuda de Júpiter, o rei dos deuses, que responde prontamente e ajuda a salvar a tripulação. Junto com Vênus e agora Júpiter na tentativa de manter os portugueses salvos, Mercúrio, um terceiro deus, também tem a sua intervenção. Vasco da Gama é inspirado por ele a ir a Merlinde, onde seria recebido de fato sem perigo. O rei de Merlinde pergunta sobre Portugal e Vasco da Gama conta as histórias de sua nação. O rei Merlinde fica fascinado ao ouvir as histórias contadas por Vasco da Gama sobre Portugal. O grande navegador lembrou de um velho pessimista que o alertou que a ambição por glória o levaria à ruína, mas isso não o impediu de partir rumo ao desconhecido. Vasco da Gama conta também que depois de muitos quilômetros navegados, eles enfrentaram o temível Cabo das Tormentas, onde uma grande nuvem escura se formava.
Foi daí, nesse momento, que surgiu Adamastor, um gigante furioso saindo das águas. Ele, muito bravo, ameaçava afundar todas as embarcações por ali com uma tempestade muito feroz, a fim de impedir o avanço dos portugueses. Em meio aos seus ataques, Adamastor revelou que o seu amor por Tétis, uma das Nereidas, que o levou até ali. Mas esse amor foi rejeitado, não era correspondido, e por isso ele quis forçar esse amor. Essa atitude de forçar o amor atraiu a fúria de Júpiter, que o lançou para as águas marinhas. No meio da história, o gigante se emociona e começa a chorar. E com o choro, a nuvem negra vai se dissipando, permitindo com que as embarcações continuassem a sua jornada. Bom, após um período de descanso e abastecimento em Melinde, chegou a hora dos navegadores retomarem a sua jornada em direção às Índias. Então eles se despediram do rei de Melinde e partiram em suas caravelas, ansiosos por novas aventuras. Em meio à navegação, encontraram Fernão Veloso, que compartilhou com Gama uma antiga lenda medieval que envolvia Portugal e Inglaterra. A história narrava a trajetória de 12 damas acusadas de serem sem honra e sem virtude, porque sempre pediam proteção aos cavaleiros ingleses. Enfim, essa narrativa de Fernão foi interrompida por uma formação de uma tempestade avassaladora. Mas a intervenção de Vênus, mais uma vez, salvou os destemidos navegadores. Após a tempestade, a visão de Calicut finalmente se tornou clara para a tripulação, que seguiu em frente. Finalmente chegando em Caleco, um mouro convida Gama a entrar. E lá são recebidos por um embaixador que os leva até o palácio do príncipe da Índia, o Raja. Enquanto isso, o embaixador, que estava fascinado com as caravelas dos portugueses, resolveu visitá-las. Sentando lá com o irmão de Vasco da Gama, ele começa a admirar as insígnias dos navios. Fica impressionado com as habilidades e tecnologias portuguesas. Mas esse ainda não era o fim das dificuldades de Vasco da Gama. Depois de enfrentar inúmeras dificuldades e desafios em suas viagens às Índias, o herói português se vê em perigo mais uma vez. Dessa vez, sobre a ameaça de Raja, isso mesmo, o príncipe da Índia. Acontece que Baco o instiga a prender Vasco da Gama. Mas com muita coragem e habilidade em negociações comerciais, Vasco da Gama consegue encontrar uma solução e negociar mercadorias valiosas por sua liberdade. E assim a frota portuguesa segue rumo à sua terra natal. Agora, guiada por Vênus, eles vão até a ilha de Amores, onde habitam diversas ninfas e nereidas, incluindo Tétis, a musa do gigante Adamastor. Uma das ninfas profetiza novas conquistas heróicas dos portugueses, enquanto Tétis guia Vasco da Gama até o topo da montanha para revelar a misteriosa máquina do mundo. Com um coração cheio de emoção e gratidão, o navegador retorna à sua pátria, pronto para continuar suas incríveis aventuras e descobertas. E assim encerra uma das mais fascinantes histórias de navegação e exploração da humanidade. Meu nome é Rodrigo Quecone, muito obrigado pela sua atenção. Tchau, tchau!